Meu nome é Márcia Oliveira. Tenho 52 anos e na semana passada assisti à formatura do meu filho do banco traseiro do meu carro, no estacionamento de um centro de eventos em São Paulo, através de uma tela de celular de 5 polegadas, não porque eu não fui convidada, mas porque não havia espaço suficiente para mim. Deixa eu voltar um pouco. Porque essa história não começou na semana passada. Começou há 28 anos, quando segurei meu filho recém-nascido nos braços pela primeira vez. Bruno nasceu em março de 1995. Parto normal. 12 horas de trabalho de parto. Hospital público lotado. Mas quando a enfermeira colocou aquele bebê pequeno, vermelho, chorando nos meus braços, nada mais importou. Meu marido, Roberto, estava ao meu lado, chorando também. Vamos dar tudo para ele, Márcia. Tudo que a gente não teve. E demos. Meu Deus! Como demos? Roberto era motorista de ônibus. Salário na época: R$ 800 por mês. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza em escola particular. R$ 600 por mês. Morávamos em casa alugada. 2 quartos. Bairro simples na zona norte de São Paulo. R$ 500 de aluguel. Sobrava 900 para tudo. Comida, luz, água, gás, remédios, roupas, mas a gente sempre deu um jeito. Bruno cresceu cercado de amor. Não tinha brinquedos caros. Não tinha roupas de marca. Mas tinha pais presentes. Dedicados. Que colocavam ele em primeiro lugar sempre. Quando ele tinha 6 anos, Roberto começou a fazer horas extras. Saía de casa às 4 da manhã. Voltava às 11 da noite. Para pagar escola particular para Bruno, ele precisa de educação melhor que escola pública, Roberto dizia. É o único jeito dele ter futuro diferente do nosso. Escola custava R$ 350 por mês. Quase metade do salário de Roberto. A gente comia menos. Cortava tudo que não era essencial. Não tinha TV a cabo. Não tinha internet. Não saíamos para comer fora. Férias eram na casa da minha irmã no interior, mas Bruno tinha escola boa. Uniforme limpo. Cadernos novos todo ano. Mochila que não era rasgada. Eu ajudava com lição de casa toda noite. Matemática. Português. Ciências. Relia capítulos com ele. Fazia resumos. Testava ele antes de provas. Aos sábados, levava ele na biblioteca pública. Pegávamos 5 livros emprestados. Ele lia todos durante a semana. Bruno era bom aluno. Nota sempre acima de 8. Professores elogiavam. Dona Márcia, Bruno é exemplar, dedicado, inteligente, tem futuro brilhante pela frente. Meu coração inchava de orgulho. Quando Bruno tinha 12 anos, Roberto teve acidente. Ônibus bateu, capotou. 3 passageiros morreram. Roberto sobreviveu, mas ficou com sequelas. Dores crônicas na coluna. Não conseguia mais dirigir turnos longos. Salário caiu. De R$ 1.200 depois de anos de aumentos, para R$ 800 de novo. Tive que trabalhar mais. Consegui segundo emprego. Limpeza em consultório médico, 3 vezes por semana. Mais R$ 300 por mês. Acordava às 5 da manhã. Trabalhava na escola das 7 ao meio-dia. Ia para consultório das 2 às 5. Voltava para casa, fazia janta. Ajudava Bruno com lição. Dormia às 11. Roberto tentava ajudar, mas vivia com dor. Tomava remédios. Fisioterapia pelo SUS, quando conseguia vaga. Mesmo assim, mantivemos Bruno na escola particular. Até o ensino médio. Ele passou no vestibular em 2013. Direito. Universidade particular. Uma das melhores de São Paulo. Quando vimos o resultado, choramos. Os 3. Abraçados na sala. Consegui, mãe, consegui! Conseguiu, filho. Estou tão orgulhosa. Então veio a conta. Mensalidade. R$ 1.800. Olhei para Roberto. Ele olhou para mim. A gente dá um jeito. Ele disse. Mas como? Nossa renda conjunta. R$ 1.400. Aluguel. 600. Sobrava 800 para tudo. Mensalidade era 1.800. Não fechava. De jeito nenhum. Bruno percebeu. Mãe, eu posso trabalhar. Ajudar? Não. Fui firme. Você vai estudar. Tempo integral. Sem distrações. Eu e seu pai resolvemos isso. Naquela noite, deitada na cama, Roberto segurou minha mão. Márcia, tem uma coisa. Ok? Posso tentar financiamento. Pelo banco. Para pagar faculdade. Financiamento? Roberto, a gente não tem como pagar financiamento.
Eu sei. Mas a gente encontra um jeito. Sempre encontrou. Fomos ao banco. Tentamos. Negado. Renda insuficiente. Sem garantias. Tentamos bolsa na faculdade. Parcial. 30% de desconto. Mensalidade caiu para R$ 1.260. Ainda não fechava. Foi quando olhei para minha mão esquerda. Minha aliança de casamento. Ouro. 5 gramas. Comprada por Roberto 23 anos atrás. Dias antes do nosso casamento. Ele economizou por um ano inteiro para comprar. Márcia. Quero que use a aliança bonita. De verdade. Não falsificada. Usei essa aliança todo dia por 23 anos. Nunca tirei. Nem para lavar louça, nem para limpar banheiros. Era símbolo do nosso amor, do nosso compromisso, da nossa história, mas Bruno precisava de faculdade. Fui na joalheria. Sozinha. Não contei para Roberto. Quanto vale? O joalheiro pesou. Avaliou. R$ 3.500. R$ 3.500. Quase 3 mensalidades. Eu compro. Tirei a aliança do dedo. Minha mão pareceu nua. Estranha. Incompleta. Coloquei a aliança no balcão. O homem pegou. Colocou no envelope. Me deu o dinheiro. R$ 3.500 em notas de 50. Saí da joalheria com mão esquerda vazia e bolsa pesada. Chorei. No ônibus inteiro de volta para casa. Quando cheguei, Roberto estava sentado na sala. Olhou para minha mão. Olhou para mim. Márcia. Cadê sua aliança? Não consegui falar. Só mostrei o envelope com dinheiro. Ele entendeu na hora. Não. Márcia, não. Você não precisava? Precisava. Para nosso filho. Para o futuro dele. Roberto chorou. Segurou minha mão esquerda. Beijou onde a aliança costumava estar. Eu te amo. Mais do que qualquer aliança pode simbolizar. Eu sei. Eu também te amo. Com os R$ 3.500, pagamos as 3 primeiras mensalidades. Depois disso, sacrificamos tudo. Cortamos carne. Comíamos frango, ovo, arroz, feijão, macarrão. Cortamos gás. Passei a cozinhar em fogareiro elétrico emprestado da vizinha. Cortamos produtos de limpeza caros. Passei a fazer detergente caseiro. Sabão de cinzas. Roberto pegou mais um turno. Das 11 da noite às 3 da manhã. Limpeza de garagem de ônibus. Mais R$ 300 por mês. Ele chegava em casa às 4 da manhã. Dormia 3 horas. Acordava às 7 para trabalhar de novo. Eu peguei mais casas para limpar. Sábados e domingos. Mais R$ 500 por mês. Trabalhava 7 dias por semana. Sem folga. Sem descanso. Meu corpo doía. Costas. Joelhos. Mãos inchadas de produtos químicos. Mas toda vez que via mensalidade paga, valia a pena. Bruno estudava muito. Notas excelentes. Sempre na lista de honra. Professores adoravam. Ele ligava animado. Mãe, tirei 10 na prova de Direito Constitucional. Parabéns, filho. Estou tão orgulhosa. No primeiro ano, Bruno fez amigos novos. Colegas de classe. Filhos de advogados. Juízes. Empresários. Começou a sair mais. Mãe, vou no cinema com o pessoal da faculdade. Toma, filho. Dava R$ 20 que tinha guardado. Para ele não passar vergonha. No segundo ano, Bruno começou a falar diferente. Mais polido. Mais refinado. Usava palavras que eu não conhecia. Hermenêutica? Jurisprudência. Exegese? Ficava orgulhosa. Meu filho estava aprendendo. Crescendo. Virando doutor. Mas também percebi algo. Ele parou de levar amigos em casa. Mãe, vou estudar na casa do Tiago. Por que não traz Tiago aqui? Ah, mãe. A casa dele é mais perto da faculdade. Mais prático. Aceitei. Mas doeu um pouco. No terceiro ano, Bruno arranjou estágio. Escritório de advocacia. Não pagava, mas dava a experiência valiosa. Mãe, preciso comprar ternos. Para estágio. Ternos. R$ 1.500. 3 peças. Peguei empréstimo com a agiota. Juros de 10% ao mês. Mas Bruno precisava. Ele ficou lindo de terno. Elegante. Profissional. Tirei foto dele antes de ir para o primeiro dia de estágio. Ele sorrindo. Terno azul marinho. Gravata vermelha. Mandei para todo mundo. Família. Vizinhos. Colegas de trabalho. Olha, meu filho. Estagiário de advocacia. Todos responderam com emojis de palmas. Coração. Parabéns. No quarto ano,
Bruno conheceu Camila, colega de faculdade, filha de desembargador. Morava em apartamento de 300 metros quadrados nos Jardins. Bruno levou ela para conhecer a gente uma vez. Só uma. Camila foi educada, mas distante. Olhava para nossa casa como se fosse museu de pobreza. Que charmoso! Ela disse sobre nossa sala. Depois dessa visita, Bruno nunca mais trouxe ela. Camila tá ocupada, mãe. Muita coisa para estudar. Entendi sem ele precisar dizer. Ele tinha vergonha. Da nossa casa. De nós. Doeu. Mas não falei nada. Não queria constranger ele. No último semestre, Bruno precisava de dinheiro para trabalho de conclusão de curso. Mãe, preciso de R$ 2.000. Para pesquisa. Impressões. Encadernação. R$ 2.000. Não tínhamos. Roberto vendeu a moto. A única coisa de valor que ainda tínhamos. R$ 2.200. Demos para Bruno. Obrigado, pai. Mãe. Prometo que quando me formar vou retribuir tudo. A gente sabe, filho. Só queremos seu sucesso. Finalmente. Dezembro de 2017. Último semestre. Últimas provas. Bruno passou em tudo. Média 9,2. Formatura marcada para 15 de janeiro de 2018. Eu e Roberto começamos a nos preparar. Economizando para roupa nova, para presente, para comemoração. 2 semanas antes da formatura, Bruno veio em casa. Sentou com a gente na sala. Expressão séria. Pai, mãe, precisamos conversar sobre formatura. Claro, filho, já compramos roupa. É sobre isso. Sobre convites. Convites? É que a faculdade limita o número de convidados. Cada formando tem direito a 2 convites. 2? Mas somos 3, eu sei. Por isso, eu estava pensando. Camila e família dela vão. São 4 pessoas. Pai dela é desembargador. Vai fazer contatos importantes para mim. Para minha carreira. Meu estômago afundou. Bruno, você tá dizendo que... Mãe, eu queria muito que vocês fossem. Mas entendem, né? É estratégico. Para meu futuro. Pai da Camila pode me indicar para escritórios grandes. Isso pode mudar minha vida. Roberto ficou quieto. Olhando para o chão, eu tentei manter voz firme. E a gente? Seus pais? Vocês podem assistir de casa. Vai ter transmissão ao vivo. Pelo Facebook. Vou mandar link. Transmissão ao vivo. Pelo Facebook. 4 anos. 48 meses. 1.440 dias, trabalhando sem parar, sangrando, sacrificando tudo. Vendi minha aliança de casamento. Roberto vendeu a moto. Comemos arroz com ovo por anos. Trabalhamos até corpo doer para assistir formatura do nosso filho pela internet. Bruno, você tem certeza? Minha voz tremeu. Mãe, por favor. Entendam. É só um dia. Um evento. Não muda nada entre a gente. Não muda nada? Roberto finalmente falou. Voz baixa. Controlada. Bruno, a gente deu tudo. Tudo. Para você chegar até aqui. Eu sei, pai. E sou grato. Grato? Roberto levantou. Se fosse grato, não estaria nos deixando de fora do dia mais importante da sua vida. Pai, não é assim. É exatamente assim. Você está escolhendo a família da sua namorada rica no lugar dos seus pais, que se mataram para você estar onde está. Bruno ficou vermelho. Pai, você não entende como funciona o mundo profissional. Networking. Contatos. Isso é investimento no meu futuro. E a gente? Não fomos investimento? Silêncio pesado. Bruno respirou fundo. Claro que foram. Mas isso é diferente. É sobre carreira. Sobre oportunidades. Sobre vergonha. Eu disse. Voz mais firme agora. Você tem vergonha de nós. Mãe, não. Tem sim, Bruno. Desde que entrou nessa faculdade. Para de trazer amigos aqui. Para de falar de nós. E agora não quer que a gente apareça na sua formatura. Porque somos pobres. Porque não temos roupas chiques. Porque não somos desembargadores. Não é sobre isso. É exatamente sobre isso. Minha voz quebrou. Lágrimas vieram. Eu vendi minha aliança, Bruno. A aliança que seu pai me deu 23 anos atrás. Que nunca tirei do dedo. Vendi para pagar sua faculdade, e você não quer que eu vá na sua formatura? Bruno olhou para minha mão esquerda. Sem aliança. Marca branca onde ela costumava estar. Ele engoliu seco. Mãe, eu não sabia que vocês tinham sacrificado tanto. Claro que sabia. Você só não queria ver.
Ele ficou quieto por um momento. Depois levantou. Desculpa, mas minha decisão tá tomada. Camila e família dela vão. Vocês assistem de casa. Prometo que depois a gente comemora. Só nós três. E saiu. Roberto afundou no sofá, rosto nas mãos. Eu fiquei parada, olhando para a porta fechada, processando o que tinha acabado de acontecer. Meu filho, que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que acordei de madrugada quando chorava, que ensinei a ler, que ajudei com lição de casa, que trabalhei até mãos sangrarem para pagar escola. Não me queria na formatura dele, porque eu não era boa o suficiente. Não era rica o suficiente. Não era importante o suficiente. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, lágrimas escorrendo silenciosas. Roberto segurou minha mão. A gente vai ficar bem, Márcia. Mas eu não tinha certeza. Dias seguintes foram estranhos. Bruno não ligou. Não mandou mensagem. Nada. Como se o assunto estivesse encerrado. Uma semana antes da formatura, minha irmã, Lúcia, me ligou. Márcia, é verdade? Que vocês não vão na formatura do Bruno? Como você soube? Bruno contou para tia Helena que não tinha convites suficientes, mas ela viu no Facebook outros formandos levando pais, avós, tios. Márcia, ele mentiu? Não respondi. Mas silêncio foi resposta. Aquele moleque ingrato. Depois de tudo que vocês fizeram, Lúcia, deixa. Não vou deixar. Márcia, você vendeu sua aliança. Roberto vendeu a moto. Vocês trabalharam feito escravos. E ele não quer vocês lá. Ele disse que é estratégico. Para a carreira. Estratégico? Que filho da mãe egoísta. Márcia, você não pode aceitar isso. O que eu posso fazer? Ele já decidiu. Você pode aparecer lá mesmo assim. Entrar. Sentar. Ele não pode te impedir. Não quero fazer cena, Lúcia. Cena? Você tem todo o direito de estar lá. Mais que qualquer desembargador. Desliguei. Mas palavras dela ficaram ecoando. Você tem todo o direito de estar lá. Será que tinha mesmo? 2 dias antes da formatura, Roberto chegou em casa com um envelope. O que é isso? Convite. Para a formatura do Bruno. Meu coração acelerou. Ele mudou de ideia? Não. Comprei na internet. Pessoas vendem convites que não vão usar. R$ 50. R$ 50. Dinheiro que não tínhamos. Mas Roberto gastou mesmo assim. Roberto. Bruno vai ficar bravo. Não me importa. Vou ver formatura do meu filho. Ao vivo, não por tela de celular. Olhei para o convite. Nome do centro de eventos. Data. Horário. Parte de mim queria ir. Outra parte tinha medo. Do constrangimento. Da raiva de Bruno. Da vergonha. Eu não sei se consigo. Então eu vou sozinho. Roberto nunca foi de confronto. Nunca foi de briga. Mas naquele momento, vi determinação nos olhos dele. Não. Se você vai, eu vou também. Na noite anterior à formatura, preparei roupa. Vestido simples. Azul marinho. Comprei há 10 anos em brechó. Único vestido social que tinha. Roberto passou camisa dele. Calça de terno que usou no nosso casamento. Ainda servia. Meio apertada. Mas servia. Dia 15 de janeiro de 2018. Dia da formatura. Acordamos cedo. Nos arrumamos. Saímos de casa às 4 da tarde. Cerimônia era às 7. Mas queríamos chegar cedo. Garantir lugar. Pegamos 2 ônibus. Depois metrô. Descemos na estação Vila Olímpia. Centro de eventos era enorme. Moderno. Vidro. Aço. Luxuoso. Entramos. Segurança pediu convite. Roberto mostrou. Auditório 3. Terceiro andar. Subimos. Coração batendo forte. Auditório estava começando a encher. Famílias elegantes. Roupas caras. Joias. Perfumes. Me senti deslocada. Meu vestido de brechó. Sapatos velhos. Bolsa desbotada. Mas estava ali. Pelo meu filho. Sentamos no fundo. Últimas fileiras. Pessoas começaram a chegar. Mais. E mais. Auditório foi enchendo. Às 6h30. Vi Bruno. De longe. Becada toga preta. Capelo. Ele estava com Camila. E família dela. Homem alto. Terno caro. Mulher elegante. Vestido de festa. 2 rapazes jovens. Irmãos de Camila, provavelmente. Eles sentaram na frente. Primeiras fileiras. Reservadas para a família dos formandos. Bruno não olhou para trás.
Não procurou a gente, nem sabia que estávamos ali. Cerimônia começou às 7 em ponto. Diretor da faculdade subiu no palco. Discurso longo sobre excelência. Dedicação. Futuro brilhante. Depois começaram a chamar nomes, um por um. Formandos subiam. Recebiam diploma. Tiravam foto. Desciam. Famílias aplaudiam. Gritavam. Choravam. Finalmente. Bruno Roberto Oliveira, meu filho, subiu no palco. Sorriso enorme. Olhos brilhando. Recebeu o diploma. Apertou mão do diretor. Posou para a foto. Eu e Roberto levantamos. Aplaudimos. Gritamos. Bruno, parabéns, filho. Minha voz ecoou no auditório. Bruno olhou para trás, procurando de onde veio a voz. Nossos olhos se encontraram. A expressão dele mudou. De alegria para choque. Para raiva. Ele desceu do palco rapidamente. Voltou para seu lugar. Cerimônia continuou. Mais nomes. Mais diplomas. Mas eu não prestava atenção. Só olhava para Bruno, rígido no assento, conversando baixo com Camila. Quando a cerimônia terminou, todos levantaram. Formandos foram para saguão. Famílias seguiram. Tentamos chegar perto de Bruno, mas multidão era muita. Finalmente o vimos. Cercado de amigos. Camila, família dela. Bruno. Chamei. Ele virou. Viu a gente. E virou de volta. Ignorou. Continuei caminhando. Roberto atrás de mim. Bruno, filho! Dessa vez ele não teve escolha. Estávamos bem na frente dele. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Viemos te ver se formar. Parabéns, filho. Eu disse que não tinha convite para vocês. A gente comprou convite, queríamos estar aqui. Bruno olhou ao redor. Camila e família dela observando. Amigos dele também. Ele baixou a voz. Vocês estão me constrangendo. As palavras me acertaram como sou. Constrangendo? Sim. Eu pedi para ficarem em casa. Vocês não respeitaram. Roberto deu passo à frente. Bruno, somos seus pais. E eu sou adulto. Fiz um pedido. Vocês ignoraram. Agora, por favor, vão embora. Vão. Embora? Minha voz saiu trêmula. Sim. Antes de fazer mais cena, Camila se aproximou. Tocou o braço de Bruno. Amor, tá tudo bem? Tá sim. Só. Um mal-entendido. Mal-entendido. Olhei para meu filho. De toga. Diploma na mão. Homem formado, que eu criei. Amei. Sacrifiquei tudo por ele. E ele estava me pedindo para ir embora, porque eu era constrangimento. Virei. Sem dizer mais nada. Comecei a andar. Roberto me seguiu. Saímos do prédio. Ar frio da noite bateu no rosto. Andamos até estacionamento. Sentamos no banco. Num canto. Longe de tudo. E eu desmoronei. Chorei. Alto. Sem controle. Roberto me abraçou. Chorando também. Ele tem vergonha de nós, Roberto. Nosso filho tem vergonha de quem somos. Oisai. A gente deu tudo. Tudo. E não foi suficiente. Oisai. Ficamos ali. No estacionamento frio. Abraçados. Chorando. Enquanto dentro do prédio nosso filho comemorava. Sem nós. Fiquei 3 dias sem comer direito. Apenas beliscava pão. Tomava café. Empurrava comida no prato. Roberto tentava conversar. Márcia, você precisa comer alguma coisa. Não tenho fome. Não é sobre fome. É sobre saúde. Mas como comer quando o coração está despedaçado? Bruno não ligou. Não mandou mensagem. Nada. Como se aquela noite no estacionamento nunca tivesse acontecido. Ou pior, como se tivesse acontecido exatamente como ele queria. Nós fora da vida dele. No quarto dia, minha irmã Lúcia apareceu na minha casa. Bateu na porta. Entrou sem esperar resposta. Márcia, levanta. Não quero visita, Lúcia. Não tô aqui como visita. Tô aqui como irmã. Levanta. Toma banho. Vamos conversar. Ela praticamente me arrastou para o banheiro. Ligou o chuveiro. Esperou do lado de fora. Tomei banho. Água quente descendo. Levando um pouco da dor. Quando saí, Lúcia tinha feito café. Pão com manteiga. Ovos mexidos. Come. Lúcia. Come. Agora. Come. Mecanicamente. Mas come. Lúcia sentou na minha frente. Olhos sérios. Agora me conta tudo. Do começo. Contei. Sobre convite negado, sobre convite comprado, sobre cerimônia, sobre Bruno nos mandando embora. Lúcia ouviu tudo, sem interromper. Quando terminei, ela respirou fundo. Márcia, você percebe o que aconteceu aqui, né? Meu filho tem vergonha de mim. Não. Quer dizer sim. Mas é mais que isso. Bruno não te vê mais como pessoa.
Te vê como função. Mãe que serve, que dá, que sacrifica, mas que não merece reconhecimento. Respeito. Presença. Ele não é mau caráter, Lúcia. Só. Perdido. Perdido? Márcia, ele tem 28 anos. É adulto formado. Advogado. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele escolheu impressionar sogro rico, no lugar de honrar pais que se mataram por ele. Lágrimas voltaram. Mas eu amo ele. Eu sei. E é por isso que ele continua fazendo isso. Porque sabe que você sempre vai perdoar. Sempre vai aceitar. Sempre vai estar ali. Não importa como ele te trate. O que eu deveria fazer? Abandonar meu filho? Não. Mas estabelecer limites. Mostrar que amor não significa aceitar desrespeito. Como? Lúcia pegou minha mão. Primeiro, você precisa ver quanto você realmente investiu nele. Não só emocionalmente. Financeiramente. Fisicamente. Escreve tudo. Todos os sacrifícios. Todos os custos. Tudo que você e Roberto abriram mão. Por quê? Porque você precisa ver preto no branco. Quanto Bruno te custou. E quanto ele te deve. Não em dinheiro, mas em respeito. Gratidão. Reconhecimento. Não quero cobrar dele. Não é sobre cobrar. É sobre conscientizar. Ele acha que faculdade dele foi fácil. Que caiu do céu. Que foi mérito só dele. Ele precisa ver o que teve por trás. As mãos que sangraram. As costas que doeram. A aliança que foi vendida. Fiquei quieta. Processando. E depois você confronta ele. De verdade. Não chorando. Não implorando. Mas mostrando fatos. Números. Verdade. E estabelecendo limites. Se você não nos respeita, não vai ter acesso a nós. Lúcia. Eu não posso cortar meu filho da minha vida. Não tô dizendo para cortar. Tô dizendo para estabelecer consequências. Bruno precisa entender que ações têm resultados. Que tratar pais como lixo tem preço. Respirei fundo. Parte de mim resistia. Outra parte. Sabia que Lúcia tinha razão. Tá. Vou fazer isso. Lúcia sorriu. Pequeno. Triste. Mas orgulhoso. Boa. Vou te ajudar. Passamos tarde inteira montando o documento. Lúcia trouxe notebook dela. Abriu planilha. Vamos começar com educação. Escola particular. Quanto por mês? R$ 350. Durante 12 anos. Lúcia digitou. 350 vezes 12 meses vezes 12 anos. R$ 50.400. Meu estômago apertou. R$ 50.000. Só em escola. Agora faculdade. Quanto? 1.800 por mês. Com bolsa, 1.260. Durante 5 anos. Lúcia calculou. 1.260 vezes 12 meses vezes 5 anos. R$ 75.600. R$ 75.000. Material escolar. Uniformes. Livros. Quanto por ano, mais ou menos? Uns. R$ 1.500 por ano? 28 anos. 1.500 vezes 28. R$ 42.000. 42.000. Roupas. Calçados. Presentes. Eletrônicos. Não sei. Talvez. 2.000 por ano? R$ 56.000. Comida. Desde que nasceu até sair de casa. 22 anos. Talvez. R$ 300 por mês só para ele? R$ 79.200. Eu estava tremendo agora. Os números eram gigantescos. Saúde. Remédios. Dentista. Médico particular quando o SUS não resolvia. Uns R$ 500 por ano? R$ 14.000. Laser. Cinema. Passeios. Viagens para a casa da família. R$ 200 por ano? R$ 5.600. Lúcia parou. Olhou para a tela. Somou tudo. 320. E R$ 2.800. Silêncio. 320. E R$ 2.800. Mais de R$ 300.000 investidos em Bruno, ao longo de 28 anos. E isso é só dinheiro direto. Lúcia continuou. Não conta horas trabalhadas, horas de sono perdidas, saúde sacrificada, casamento afetado, sonhos abandonados. Sonhos? Márcia, você sempre quis fazer curso de confeitaria. Lembra? Sonhava abrir doceria pequena. Nunca fez porque todo o dinheiro ia para Bruno. Era verdade, eu tinha esquecido. Mas era verdade. Roberto queria trocar de profissão.
fazer curso técnico, sair de ônibus, trabalhar com manutenção elétrica. Pagava melhor, menos desgaste físico, mas não tinha dinheiro para curso, porque tudo ia para Bruno. Verdade também. Vocês adiaram a vida inteira de vocês, para ele ter vida melhor. Lágrimas escorreram de novo, mas dessa vez, não eram só de tristeza, eram de raiva, reconhecimento, clareza. E sabe qual o problema? Lúcia continuou. Bruno não sabe disso. Ou sabe, e não liga, porque nunca teve que encarar custo real. Ele acha que foi fácil, natural, direito dele. Como mostro isso para ele? Documento, igual fizemos agora, mas mais detalhado, com explicações, contexto, histórias por trás dos números. Trabalhamos mais 3 horas. Lúcia escrevendo. Eu lembrando. Roberto chegou do trabalho e ajudou também. No final, tínhamos documento de 7 páginas. Título: O que custou formar um advogado? Primeira seção: Investimento financeiro direto. Lista completa. Cada categoria, cada valor. Total: R$ 320 e R$ 2.800. Segunda seção: Investimento de tempo. Horas ajudando com lição de casa. Aproximadamente 10 horas por semana durante 16 anos de escola. 8.320 horas. Horas trabalhando para pagar a educação dele. 60 horas por semana durante 28 anos. 87.360 horas. Horas cuidando quando doente, consolando quando triste, aconselhando quando perdido. Incontáveis. Terceira seção. Investimento pessoal. Aliança de casamento vendida. R$ 3.500. Valor sentimental. Inestimável. Moto de Roberto vendida. R$ 2.200. Único meio de transporte próprio. Curso de confeitaria, adiado indefinidamente. Curso técnico de Roberto nunca realizado. Férias em família. 0 em 28 anos. Tratamento dentário de Roberto adiado. 4 dentes perdidos por falta de dinheiro para dentista. Cirurgia de catarata da minha mãe que ajudamos a pagar. R$ 10.000. Pegamos empréstimo que levou 3 anos para quitar. Quarta seção. Sacrifícios de saúde, costas de Roberto. Hérnia de disco desenvolvida por excesso de trabalho. Dor crônica. Medicação contínua. Minhas mãos. Artrite precoce, aos 45 anos. De produtos químicos de limpeza. Dor constante. Minha pressão alta. Desenvolvida aos 48. De estresse, de trabalhar sem parar. Quinta seção. O que esperávamos? Não esperávamos dinheiro de volta. Não esperávamos gratidão eterna. Não esperávamos sacrifício recíproco. Esperávamos apenas respeito, reconhecimento, presença. Esperávamos estar na formatura do nosso filho, não do estacionamento. Não via internet, mas lá dentro. Como pais, como família. Sexta seção. O que recebemos? Não há espaço suficiente para vocês. Vocês estão me constrangendo. Por favor, vão embora. Sétima seção. Conclusão. Bruno. Esse documento não é cobrança. É conscientização. Você precisa entender quanto custou chegar onde está. Não só para você, mas para nós, seus pais, que amamos você mais que qualquer coisa, mas que também somos pessoas, com sentimentos, com dignidade, com direito a respeito. Não vamos mais aceitar ser tratados como constrangimento, como função, como invisíveis. Amamos você. Sempre amaremos. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Então aqui estão nossas condições. Você nos deve desculpas. Genuínas. Não por educação, mas por entendimento real do que fez. 2. Você precisa reconhecer publicamente para Camila, para a família dela, para seus amigos que somos seus pais e que se sacrificaram tudo por você. 3. Você precisa nos incluir na sua vida. Não como obrigação, mas como prioridade. Se não consegue fazer isso, precisamos de distância. Não por raiva, mas por amor próprio. Porque não podemos continuar sendo tratados como menos que merecemos. A escolha é sua, filho. Com amor, mas também com limites. Mamãe e papai. Quando terminamos de ler, estávamos os 3 chorando. Tá forte, Roberto disse. Mas tá certo. Ele vai ficar bravo, eu disse. Provavelmente, Lúcia concordou. Mas ele precisa disso, não por vocês, por ele. Bruno tá virando pessoa que ninguém quer ser. Ingrato, egoísta,
Snob. Se vocês não confrontarem isso agora, ele vai perder a humanidade dele completamente. Respirei fundo. Como entrego isso para ele, pessoalmente? Vocês marcam encontro. Local neutro. Café. E entregam documento. Deixam ele ler. E estabelecem limites. No dia seguinte, mandei mensagem para Bruno. Bruno, precisamos conversar. Pessoalmente. Café perto da sua casa. Amanhã às 15 horas. É importante. Por favor, venha. Ele demorou 4 horas para responder. Tá bom. Mas não posso demorar. Tenho compromisso às 16 horas. 1 hora. Ele podia nos dar 1 hora. No dia seguinte, eu e Roberto chegamos no café às 14h45. Pedimos água. Sentamos. Esperamos. Bruno chegou às 15h10. Atrasado. Terno cinza. Pasta executiva. Celular na mão. Sentou. Sem abraço. Sem beijo. E aí? O que é tão urgente? Roberto colocou o envelope na mesa. Isso. Bruno olhou. O que é? Abre. Ele abriu. Tirou o documento. Começou a ler. Vi a expressão dele mudando. De irritação para confusão. Para desconforto. Para algo que não consegui identificar. Ele leu página 1. Página 2. 3. No meio da página 4. Parou. O que é isso? Vocês estão me cobrando? Não, eu disse. Voz firme. Tô te mostrando. Mostrando o quê? Quanto você nos custou? E quanto você nos deve? Não em dinheiro. Em respeito. Bruno jogou o papel na mesa. Isso é ridículo. Eu não pedi para nascer. Vocês escolheram me ter. Responsabilidade de criar filho é de vocês. Responsabilidade de criar é nossa. Roberto interrompeu. Responsabilidade de respeitar é sua. Eu respeito vocês. Não respeita. Minha voz saiu mais alta que pretendia. Pessoas ao redor olharam. Abaixei tom. Bruno, você nos mandou embora da sua formatura, na frente dos seus amigos, da sua namorada, como se fôssemos lixo. Eu expliquei. Não tinha espaço. Tinha espaço para 4 pessoas da família da Camila, mas não para seus próprios pais. Bruno ficou vermelho. Era diferente. Pai dela é desembargador. E eu vendi minha aliança de casamento para pagar sua faculdade. Bati mão na mesa. Aliança que não estava mais lá. Você entende isso? Aliança que seu pai me deu 23 anos atrás. Que eu usei todo dia. Vendi. Para você estudar. E você não acha que eu mereço estar na sua formatura? Bruno olhou para minha mão. Para a marca branca onde a aliança costumava estar. Engoliu seco. Mãe. Eu não sabia. Sabia sim. Você só não quis ver. Porque ver significaria reconhecer. E reconhecer significaria gratidão. E gratidão significaria tratar a gente melhor. Silêncio. Bruno olhou para o documento de novo. Releu algumas partes. 322 mil reais. Isso. Mais 87 mil horas de trabalho. Mais saúde destruída. Mais sonhos abandonados. Tudo para você ter vida melhor. Eu não pedi isso. Não. Mas recebeu. E agora que recebeu, tem obrigação de reconhecer. Valorizar. Respeitar. Bruno respirou fundo. Passou mão no cabelo. Vocês querem o quê? Que eu pague de volta? Não. Roberto disse. Queremos que você acorde. Que veja quem realmente é. E decida se é isso que quer ser. Que tipo de pessoa? Tipo que escolhe impressionar sogro rico no lugar de honrar pais. Tipo que tem vergonha de onde veio. Tipo que trata amor como garantido e sacrifício como irrelevante. Cada palavra era faca. Mas faca necessária. Bruno ficou quieto por longo tempo, olhando para o documento. Para nós. Para próprias mãos. Finalmente falou. Voz baixa. Vocês acham que eu sou monstro? Não, eu disse. Acho que você tá virando pessoa que não quer ser. Mas ainda dá tempo de mudar. Como? Lê a última página. Ele leu. Nossas condições. Nossos limites. Quando terminou, olhou para cima. Olhos vermelhos. E se eu não conseguir fazer isso? Então a gente precisa de distância. Porque não podemos continuar sendo tratados assim. Não porque não amamos você, mas porque amamos a nós mesmos também. Bruno ficou parado, processando. Finalmente levantou. Pegou o documento. Dobrou. Colocou no bolso. Preciso pensar. E saiu. Ficamos sentados. Café frio na frente. Coração pesado no peito. Ele vai voltar? Perguntei. Não sei. Roberto disse. Mas fizemos o certo. Passaram-se 5 dias.
Nada de Bruno. Sem ligação. Sem mensagem. Silêncio total. Parte de mim entrou em pânico. E se perdemos ele para sempre? Então não era nosso para começar, Lúcia disse quando liguei desesperada. No sexto dia, campainha tocou. Abri porta. Bruno. Olhos inchados. Rosto cansado. Roupa amassada. Posso entrar? Abri porta. Ele entrou. Sentou no sofá. Mesmo sofá onde cresceu. Onde assistiu desenho. Onde fez lição de casa. Roberto veio da cozinha. Sentou ao meu lado. Bruno ficou quieto por um minuto. Depois começou a falar. Eu li documento. Umas 20 vezes. Cada palavra. Cada número. Esperamos. E conversei com Camila. Mostrei para ela. Ela ficou chocada. Disse que eu fui horrível com vocês. Que família dela nunca trataria pais assim. Respirei. Primeira vez que Camila parecia ter feito algo certo. Conversei com o pai dela também. Contei o que aconteceu. Ele disse: Bruno, você pode ter diploma, mas não tem caráter. Porque homem de caráter honra quem o criou. Lágrimas começaram a descer no rosto dele. Eu tive vergonha de vocês. Não porque vocês são ruins, mas porque eu sou. Eu virei pessoa que julga valor por dinheiro, por aparência, por status. E esqueci que valor real está em sacrifício, em amor, em dedicação. Ele olhou para mim, direto nos olhos. Mãe, você vendeu sua aliança. E eu nem percebi, nem perguntei onde estava. Porque eu estava tão focado em mim mesmo que não via mais vocês. Não via mais nada além do que eu queria. Chorei também. Pai, você vendeu sua moto. Trabalhou até corpo quebrar. E eu achava que era obrigação, que era normal, que todo mundo fazia. Roberto limpou olhos, tentando manter compostura. Eu fui ingrato, egoísta, horrível. E sinto muito, de verdade, do fundo do coração. Levantou. Ajoelhou na frente de nós. Desculpa. Por favor. Desculpa. Sei que não mereço perdão. Mas estou implorando. Porque eu amo vocês. E não quero perder vocês. E quero ser melhor. Quero ser filho que vocês merecem. Desmoronei. Abracei ele. Roberto abraçou também. Choramos os três. Ali na sala. Abraçados. Não resolvia tudo. Mas era começo. Perdoar não foi instantâneo. Não foi simples abraço e tudo bem agora. Porque não estava tudo bem. Bruno pediu desculpas. Chorou. Pareceu genuíno. Mas desculpas são palavras. E palavras, sozinhas, não curam feridas de anos. Nos dias seguintes, estabelecemos regras, limites, expectativas. Bruno, eu disse, você pediu desculpas. E aceitamos. Mas perdão não significa voltar ao normal. Porque normal era você nos tratando como invisíveis. E isso não pode mais acontecer. Ele concordou. Entendo. O que vocês precisam de mim? Roberto colocou lista na mesa. Havíamos escrito juntos na noite anterior. O que precisa mudar? Bruno precisava nos visitar. Regularmente. Não quando fosse conveniente. Mas toda semana. Jantar de domingo. Em nossa casa, 2. Bruno precisava nos incluir em eventos importantes. Apresentações de trabalho se família fosse convidada. Festas. Celebrações. Não escondidos, mas presentes. 3. Bruno precisava reconhecer publicamente, especialmente para Camila e família dela, quem nós éramos e o que fizemos por ele. 4. Bruno precisava contribuir financeiramente, não pagando de volta R$ 300.000, mas ajudando com despesas mensais. Luz, água, compras, porque tínhamos gastado tudo nele e agora, aos 52 e 55 anos, estávamos exaustos, quebrados, sem reservas. 5. Bruno precisava pedir desculpas para Roberto especificamente sobre a moto, sobre anos de dor física, sobre hérnia de disco que nunca foi tratada adequadamente. 6. Bruno precisava pedir desculpas para mim sobre a aliança e sobre formatura, publicamente, na frente de Camila. Bruno leu. Engoliu seco. Tá justo. Tudo isso. Vou fazer. Não é sobre vou fazer, Roberto disse. É sobre fazer. Ações. Não promessas. Entendo. Primeira ação foi imediata. Bruno pegou o celular. Ligou para Camila. Viva voz. Amor. Tô aqui com meus pais. Preciso falar uma coisa. Oi, dona Márcia. Oi, seu Roberto. Voz dela soou surpresa, mas educada. Camila.
Lembra do documento que mostrei? Sobre tudo que meus pais fizeram por mim? Sim. Eu tratei eles horrivelmente, especialmente na formatura. E preciso que você saiba. Minha mãe vendeu a aliança de casamento dela para pagar minha faculdade. Meu pai vendeu a única posse de valor dele. Eles trabalharam até corpo quebrar. E eu os mandei embora da minha formatura porque tinha vergonha. Silêncio do outro lado. Bruno, eu sei. Foi horrível. E quero que você saiba. Não vou mais fazer isso. Meus pais são prioridade. Tanto quanto você. Tanto quanto minha carreira. Porque sem eles, eu não estaria onde estou. Mais silêncio. Depois, voz de Camila, mais suave. Bruno, eu concordo. Completamente. E Dona Márcia, seu Roberto. Se vocês me aceitarem, gostaria de jantar com vocês. Aqui em casa. Eu cozinho. Ou a gente pede comida, mas quero conhecer vocês melhor. De verdade. Olhei para Roberto. Ele acenou. Aceitamos, Camila. Obrigada. Quando desligou, Bruno olhou para nós. Primeira ação. Mas vem. E vieram. No domingo seguinte, Bruno apareceu para jantar. 6 da tarde. Pontual. Trouxe sacola de compras. Carne. Frutas. Pão francês. Refrigerante. Sobremesa. Para a reposição do que comi nesses anos, ele disse com meio sorriso triste. Jantamos juntos. Conversa foi estranha no começo. Tensa. Mas aos poucos, relaxou. Bruno contou sobre trabalho. Primeiro emprego como advogado júnior. Salário: R$ 3.500 por mês. Não é muito, ele disse. Mas estou começando. É mais do que eu e seu pai ganhamos juntos durante anos. Roberto disse. Bruno ficou quieto. Depois acenou. Verdade. Não tinha pensado assim. Semana seguinte, Bruno voltou. Dessa vez, com o envelope. Abrem. Dentro. R$ 1.000 em dinheiro. Bruno. Não precisa. Precisa sim. Vocês pediram ajuda financeira. Posso dar R$ 1.000 por mês. Não cobre tudo que gastaram. Nem perto. Mas ajuda agora. Com contas. Com despesas. R$ 1.000 por mês. Era significativo. Nossa renda conjunta era R$ 2.000. 1.000 a mais faria diferença enorme. Obrigada, filho. Terceira semana. Bruno nos levou para jantar. Na casa de Camila. Apartamento era impressionante. 300 metros quadrados. Pinheiros. Vista para a cidade. Móveis caros. Decoração elegante. Me senti deslocada de novo. Meu vestido simples. Sapatos velhos. Mas Camila nos recebeu calorosamente. Abraço. Beijo. Que bom ter vocês aqui. Pai dela, desembargador Marcelo, estava lá também. Esposa dele, Silvia. Jantamos. Comida deliciosa. Salmão, risoto, vinho, que não bebemos, mas agradecemos. No meio do jantar, Bruno levantou o copo de suco. Quero fazer brinde. Todos olharam para meus pais, Márcia e Roberto, que sacrificaram tudo: saúde, dinheiro, sonhos para eu chegar onde estou. Vendi minha aliança de casamento. Meu pai vendeu moto dele. Trabalharam até corpo quebrar. E eu, durante anos, não reconheci isso. Pior, tive vergonha. Mas não tenho mais. Tenho orgulho, porque eles são razão de qualquer sucesso que eu tenha. Sem eles, eu não seria nada. Silêncio na mesa. Depois, desembargador Marcelo levantou o copo também. Aos pais de Bruno, verdadeiros heróis. Porque criar filho com amor e sacrifício é trabalho mais nobre que existe. Todos brindaram. Chorei. Ali na mesa. Na frente de todo mundo. Mas não de tristeza. De alívio. De reconhecimento. De ser finalmente vista. Depois do jantar, Camila me puxou para a varanda. Só nós duas. Dona Márcia, posso falar algo? Claro. Quando Bruno me contou o que fez na formatura, fiquei chocada e envergonhada. Porque eu sabia. Eu vi vocês lá, no fundo do auditório, e não disse nada. Não insisti que Bruno os chamasse. Fui cúmplice. Ela olhou para mim. Olhos honestos. Desculpa. De verdade. E prometo. Daqui pra frente vou garantir que Bruno trate vocês como merecem. Porque se eu casar com ele, e espero casar vocês, serão minha família também. E família se honra. Sempre. Abracei ela. Obrigada, Camila. Meses passaram. Bruno continuou visitando. Todo domingo. Sem falta. Continuou contribuindo. R$ 1.000 por mês. Às vezes mais quando tinha extra. Nos incluiu em eventos. Festa de aniversário dele.
churrasco com colegas de trabalho, jantar com amigos. E sempre, sempre nos apresentava com orgulho. Esses são meus pais. Márcia e Roberto. Razão de eu estar aqui. Relacionamento foi se curando. Lentamente, mas consistentemente. Roberto conseguiu finalmente fazer cirurgia de coluna. Particular. Bruno pagou metade. Desembargador Marcelo, que se tornou amigo, indicou médico e conseguiu desconto. Cirurgia foi sucesso. Dor de Roberto diminuiu 70%. Ele conseguiu voltar a dormir noite inteira. Andar sem mancar. Fiz tratamento para artrite nas mãos. Fisioterapia. Remédios melhores. Bruno pagou tudo. Pela primeira vez em anos, dor diminuiu. Consegui segurar xícara sem tremer. Escrever sem agonia. 6 meses depois do confronto no café, Bruno apareceu com caixa pequena. Mãe, isso é para você. Abri. Dentro. Aliança. Ouro. Mais grossa que original. Mais bonita. Não é a aliança original. Nunca poderei devolver aquela. Mas é nova aliança. Para substituir, para mostrar, você não precisa mais vender pedaços de você mesma para cuidar de mim. Agora eu cuido de você. Coloquei a aliança no dedo. Encaixou perfeitamente. Chorei. Abracei meu filho. Obrigada. Para Roberto. Bruno comprou moto. Usada. Mas boa. Revisada. Funcionando perfeitamente. Roberto chorou também. Filho. Não precisava. Precisava. Você vendeu sua liberdade por mim. Agora eu devolvo. 1 ano depois do confronto, Bruno e Camila ficaram noivos. Pedido foi em restaurante chique. Mas Bruno fez questão. Nós estávamos lá, na mesa ao lado, testemunhando. Quando Camila disse sim, Bruno nos chamou. Quero que meus pais sejam primeiros a saber oficialmente. Abraçamos os dois. Felizes. Completos. Casamento foi marcado para 6 meses depois. Planejamento foi intenso. Camila e família queriam festa grande. 300 convidados. Buffet caro. Decoração elaborada. Família de Camila pagaria a maior parte. Mas Bruno queria contribuir. Mãe, pai, sobre casamento. Sim? Vocês vão sentar na primeira fila. Lado do noivo. Lugar de honra. E quero que pai me acompanhe. Até altar. Roberto ficou boquiaberto. Eu? Sim. Você. Porque você me criou. Me ensinou a ser homem. Você merece me entregar. No dia do casamento, Roberto vestiu terno novo, comprado por Bruno. Gravata azul. Sapatos engraxados. Eu usei vestido novo também. Presente de Camila. Rosa claro. Elegante. Sapatos combinando. E aliança nova no dedo. Cerimônia foi linda. Igreja antiga. Flores por todo lado. Música ao vivo. Quando chegou hora, Bruno e Roberto entraram juntos. Braços dados. Roberto chorando. Bruno também. Sentei na primeira fila. Ao lado de Silvia, mãe de Camila. Ela segurou minha mão. Seus filhos são sortudos por ter você. Ela sussurrou. Nossos filhos. Eu corrigi. Agora somos família. Ela sorriu. Apertou minha mão. Casamento foi perfeito. Votos lindos. Festa alegre. Comida deliciosa. E durante discursos, Bruno subiu no palco. Quero agradecer várias pessoas, mas especialmente meus pais, Márcia e Roberto Oliveira. Holofote virou para nós. Muita gente aqui não sabe, mas meus pais são heróis. Trabalharam a vida inteira trabalho pesado, braçal, exaustivo para me dar educação. Minha mãe vendeu aliança de casamento para pagar minha faculdade. Meu pai vendeu única posse de valor dele. Eles comeram menos para eu comer mais. Dormiram menos para eu dormir tranquilo. Sacrificaram saúde, sonhos, tudo, para eu estar aqui hoje. Plateia silenciosa. Atenção total. E durante muito tempo, eu não valorizei isso. Pior, tive vergonha. Achei que sucesso era só meu, mérito só meu. Mas estava errado. Completamente errado. Porque tudo que sou, tudo que tenho, tudo que conquistei, é por causa deles. Ele olhou diretamente para nós. Mãe, pai, obrigado. Por tudo. Por nunca desistirem de mim. Mesmo quando eu não merecia. Amo vocês. Mais do que palavras podem expressar. Plateia aplaudiu. De pé. Ovação. Roberto e eu choramos. Abraçados, vistos, reconhecidos, honrados. Depois da festa, já de madrugada, Bruno nos levou para casa. Pessoalmente.
Mesmo sendo noite de núpcias, Camila entende. Quero garantir que vocês cheguem bem. Na porta de casa, ele nos abraçou. Forte. Longo. Obrigado por não desistirem de mim. Nunca desistiríamos. Eu disse. Você é nosso filho. Eu sei. E prometo. Daqui pra frente, vou ser filho que vocês merecem. 2 anos depois, Bruno e Camila tiveram primeiro filho. Menino. Nome. Roberto. Em homenagem ao avô. Quando nasceu, Bruno me ligou. 3 da manhã. Mãe, ele nasceu. Roberto Júnior, 3,5 kg. Saudável. Perfeito. Parabéns, filho. Mãe. Quando segurei ele nos braços pela primeira vez, entendi. Tudo. Entendi quanto você e pai me amaram. Quanto sacrificaram. Porque olhei para aquele bebê pequeno e soube. Eu faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Voz dele quebrou. E percebi que foi isso que vocês sentiram por mim. Desde o começo. E eu desperdicei tanto tempo não reconhecendo. Bruno, você reconhece agora. É o que importa. Prometo, mãe. Vou criar Roberto Júnior para valorizar família. Para respeitar sacrifício. Para nunca ter vergonha de onde veio. Eu sei, filho. Eu sei. Hoje, 5 anos depois daquela noite horrível no estacionamento, vida é diferente. Bruno visita toda semana. Com Camila, com Roberto Júnior agora 3 anos e com Laura, filha mais nova. 1 ano. Jantamos juntos. Rimos. Conversamos. Brincamos com netos. Bruno ainda contribui financeiramente. Agora 2.000 por mês. Porque salário dele cresceu 6.500 como advogado pleno. Pagou o tratamento dentário completo de Roberto. 4 implantes. Sorriso novo. Me ajudou a fazer curso de confeitaria. Finalmente. Aos 57 anos. Hoje vendo doces. Pequena escala. Para vizinhos, conhecidos, festas. Não é fortuna, mas é realização. Sonho concretizado. Roberto fez curso técnico de elétrica. Aos 60 anos. Conseguiu emprego novo. Menos desgastante. Salário melhor. Compramos casa própria. Pequena. 2 quartos. Mas nossa. Financiada. Bruno deu entrada. 50.000 reais. Juntou durante 3 anos para isso. Não somos ricos. Nunca seremos. Mas somos confortáveis. Seguros. Respeitados. E mais importante. Somos vistos. Semana passada, Roberto Júnior, nosso neto, estava brincando no chão. Bruno sentado ao lado dele. Roberto Júnior olhou para cima. Papai. Vovó e vovô são importantes? Bruno sorriu. Olhou para nós. Depois para filho. Muito importantes, filho. As pessoas mais importantes da minha vida. Porque sem eles, eu não existiria. E sem eles, você não existiria. Tudo o que temos, tudo o que somos, começou com o amor deles. Quando eu crescer, vou amar vovó e vovô também. Você já ama. E papai vai te ensinar a sempre mostrar esse amor. Com ações, com respeito, com presença. Porque é isso que eles merecem. Roberto Júnior acenou. Correu para mim. Abraçou minhas pernas. Te amo, vovó. Peguei ele no colo. Beijei cabelo dele. Cheiro de shampoo infantil. Inocência. Vovó também te ama, meu amor. Olhei ao redor. Nossa casa. Pequena, mas nossa. Roberto no sofá. Sorriso tranquilo. Sem dor. Bruno no chão. Brincando com o filho. Camila na cozinha. Preparando café. Laura dormindo no carrinho. Família. Completa. Inteira. Reconhecida. Não foi fácil chegar aqui. Exigiu confronto. Dor. Limites. Consequências. Exigiu documento de 7 páginas mostrando 322.000 reais investidos. 87.000 horas trabalhadas. Aliança vendida. Moto vendida. Sonhos adiados. Exigiu Bruno quebrar. Acordar. Mudar. Mas valeu a pena. Porque amor sem respeito não é amor. É exploração. E sacrifício sem reconhecimento não é nobre. É invisibilidade. Aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Assistindo formatura do meu filho de estacionamento. Via FaceTime. Porque não havia espaço para mim. Mas também aprendi. Nunca é tarde para estabelecer limites. Para exigir respeito. Para se recusar a ser invisível. Não por egoísmo. Mas por dignidade. Porque você pode amar alguém com tudo que tem. Mas não pode se perder no processo. E se alguém te ama de verdade,
Eles vão entender isso. Vão mudar. Vão crescer, como o Bruno fez. Hoje, olho para a aliança no meu dedo. Não é original. Aquela foi vendida, sacrificada, perdida. Mas essa nova aliança simboliza algo diferente. Não só amor de Roberto por mim, mas reconhecimento de Bruno, respeito, gratidão. E toda vez que olho para ela, lembro, valeu a pena. Todo o sacrifício, toda a dor, todo o confronto, porque no final, não recuperei apenas meu filho, recuperei a mim mesma. Se você é mãe ou pai que sacrificou tudo e nunca recebeu reconhecimento, saiba. Você merece respeito. Você merece ser visto. Você merece estar na primeira fila, não no estacionamento. E se alguém que você ama te trata como invisível, não tenha medo de estabelecer limites, de confrontar, de exigir mudança, porque amor verdadeiro não diminui você. Ele te eleva. E nunca, nunca é tarde para reclamar sua dignidade. Você não é função. Você é pessoa. E merece ser tratado como tal, sempre.